acontecer uma temporada cultural coordenada pelo IBRAM, que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, no dia 18 de maio. E é por isso que estamos aqui com o secretário de Cultura, Comunicação e Eventos, André Vieira, e a jornalista e pesquisadora Marta Moura, para falarmos sobre essa semana. Marta, eu gostaria de saber qual a importância de se ter um museu no município. Certo, primeiro vamos entender museu como um lugar de memória. A palavra museu vem do grego museum, que significa templos das musas. As musas são divindades que habitavam os templos, lá na Grécia Antiga, onde elas eram filhas de Zeus e Mnemosyne, que era a deusa da memória. Então daí a gente já pode puxar esse gancho e entender que museu é lugar de memória, é lugar de resguardar os objetos que fazem parte da nossa sociedade, seja no tempo passado e seja no tempo presente, né? A gente vê que o museu vem cada dia mais se renovando, atraindo novos públicos, não apenas públicos jovens, né? E nem públicos tão velhos, até porque a gente tem a tecnologia a nosso favor e tudo isso vem para ajudar, vem para agrupar, vem para ressignificar o museu. Para a gente levar como algo prático, o museu é um lugar de memória, e memória, podemos dizer que se tem aquele cartãozinho de memória no nosso celular, que guarda toda aquela história que a gente tem guardadinha, que faz a gente lembrar de coisas que a gente não se lembra mais, o museu é isso, é esse resgate da nossa memória. Seja pelos quadros, né, seja pelos objetos de porcelana, como a gente vê aqui na Casa de Cultura de São Miguel, seja pelos objetos em madeira, eles contam a trajetória de pessoas daqui de São Miguel dos Campos. Então a gente tem que resguardar, a gente tem que acompanhar também as atividades que são feitas dentro do museu, para que a gente possa também participar disso. São construções de histórias todos os dias. André, como o Museu Fernando Lopes está dialogando com as inovações tecnológicas? Pois é, Luciana, antes de a gente falar desse diálogo, é importante salientar que o Museu Histórico e Cultural Fernando Lopes, que está no prédio mais antigo da cidade de São Miguel dos Campos, que é a Casa da Cultura, que foi o sobrado da Baronesa, que foi prefeitura, que foi cadeia pública. Então, assim, é um prédio de quase 2 séculos. Então, aqui, como a Marta colocou, abriga-se a memória, parte da memória do município. Então, a gente observa que a gente ter essas coisas, essa ideia de que museu é coisa do passado, que é coisa antiga, é a nossa identidade cultural, é a nossa memória. Então, é importante preservar, mas também é importante a gente acompanhar a evolução dos tempos, a evolução tecnológica. São objetos que sobreviveram, são peças centenárias, sobreviveu a partir das décadas, dos séculos. Então, de que maneira a gente vai dialogar isso com a comunidade? Principalmente nesse período pandêmico, e que o museu encontra-se parcialmente fechado, a maneira mais importante, mais direta de dialogar é através das redes sociais. Então, nós temos um canal, nós temos o Instagram do Museu Histórico Cultural Fernando Lopes, e aqui nas peças do museu, o museu eles têm os QR Codes, que você pode usar o próprio celular para você conhecer melhor o porquê de cada peça. Então, é a memória sendo preservada, são objetos, como eu falei, antigos, centenários, mas que dialoga com a tecnologia, ao você trazer o seu celular, ao você, de casa, você poder acessar o seu Instagram e ter acesso ao conhecimento dessa peça, o porquê e qual a importância dela para o município. Como podemos ver. Sim, a gente está aqui no momento no salão principal do Museu Fernando Lopes. Marta, como lidar com o desafio de preservar e manter o museu atrativo? Certo. Hoje em dia a gente tem realmente essas tecnologias que podem abraçar os projetos desenvolvidos no museu. Como é o caso do Theo Brandão, né? O Theo Brandão desenvolveu ano passado um tour virtual que possibilita a sociedade estar presente dentro do museu, mas sem sair das suas casas. Então, mesmo que haja a Casa da Cultura aqui em São Miguel, possivelmente ela é aberta, as pessoas podem vir, as pessoas podem procurar o André para ter esse contato com as obras de arte daqui de São Miguel, contato com a história de São Miguel. Lá fora, tem muitos museus, são 3.800 museus no Brasil.
É muito museu e ainda assim pouco, porque a gente sabe que recursos chegam com dificuldade a esses museus, seja para restauração, seja para mantimento do museu. E a gente tem esse déficit horrível que é a graduação em museologia, que é pouco ofertada no Brasil. A gente tem a falta de cursos para pessoas que querem trabalhar dentro desses museus. Então a gente tem que abraçar a causa, a sociedade tem que reconhecer a importância do museu, como eu falei antes, como lugar de memória, como construção de história também, mas mesmo assim, entender que o museu não é lugar de coisa velha, o museu está cada dia mais se renovando. Ele está presente no Instagram, ele está presente no Facebook, ele está presente no YouTube. Quanto mais ainda as pessoas procurarem, melhor, porque ajuda a sociedade a entender onde a gente está, onde a gente se coloca e como a gente se coloca também no mundo que a gente vive. André, falando em importância, qual a importância da Casa de Cultura para São Miguel dos Campos? Tamanha é a importância da preservação da nossa identidade cultural. O município de São Miguel dos Campos, a história se confunde a partir do seu rio. Quando, após um ano do descobrimento do Brasil, os portugueses chegaram aqui no Rio e batizaram de Rio São Miguel. Então, é uma história de séculos, a história de São Miguel dos Campos. Então, uma cidade onde teve um Visconde Sinibu, que foi ministro do Império, onde tem Ana Lins, uma grande heroína que lutou em pró da proclamação da República, uma grande guerreira. Nós temos a Rosa de Gentil, dos Folguedos, como a Naída Bertina, de tantos artistas, de tantos intelectuais, de tantos pintores, o próprio Fernando Lopes, que deixou um legado para o país, né? Não só para São Miguel dos Campos. Então, assim, tamanha é a importância da preservação desse espaço, desse equipamento. E a Casa da Cultura, ela tem isso, ela tem os traços coloniais, os traços do tempo da delegacia, da cadeia pública da década de 60, 70, e há mais de 30 anos abriga esse equipamento para a comunidade, né? É o único equipamento. São Miguel dos Campos deveria até ter mais pelo grande potencial histórico e por tantas pessoas ilustres que aqui nasceram e aqueles que aqui vieram morar e contribuir para o desenvolvimento econômico, né, e social e cultural da cidade. É um grande celeiro a nossa cidade de São Miguel dos Campos para contribuir para o Estado, para contribuir para o país, e parte disso está aqui. Então é importante a gente conhecer o nosso DNA, a nossa história, o nosso nome, o nome da nossa cidade, o porquê das coisas, e nada melhor do que a gente... Nós temos um museu, cada um de nós é um museu, e esse museu aqui é o nosso coração, é a identidade da nossa cidade. Marta, qual a perspectiva de futuro para o Museu Histórico e Cultural? Na sua opinião, qual a perspectiva para o Museu Histórico e Cultural Fernando Lopes? Certo. Tirando essa parte das tecnologias, na própria legislação de museus tem dizendo que o museu tem que ser patrimônio, o museu tem que ser algo que gere comunicação. E quando a gente fala de comunicação, é atratividade também. É construção e ligação também das peças que a gente está aqui habituados a ver a outras pessoas de fora. E como é que a gente vai levar isso para essas pessoas? A Casa de Cultura daqui de São Miguel, ela é repleta de peças, seja dos folguedos daqui, sejam de artistas locais, sejam de músicos locais também. Eu sei que tem muitos músicos que fazem essas obras nas telas, né? Pintam as telas. Então, a gente trazendo essa comunicação, todo esse projeto comunicacional, entendendo o que é o museu e como ele interfere na sociedade, a gente pode sim trabalhar e entender a importância de como esse equipamento cultural está localizado na nossa vida e na nossa sociedade, a importância dele. Ele tem muito potencial, o museu hoje tem muito potencial para crescer. A gente tem museus no Brasil, o MASP, que é um dos museus mais importantes do país, em termos de coleção, ele expõe peças muito importantes de artistas mundiais. E por que não dar visibilidade aos outros, de cidades do interior, de cidades como São Miguel dos Campos, como Maribondo, que acabou de ser aprovado a criação da Casa da Cultura Joana Gajuru. Então, são lugares que estão crescendo, que estão ampliando e podem sim contribuir cada vez mais para o nosso estado, para o nosso Brasil, com a permanência de história, com a renovação de outras histórias também. André,
Quem quiser visitar o museu, o que vai encontrar de mais importante aqui na CIF? Eu costumo dizer que não vai encontrar só uma coisa importante. É como foi dito aqui pela Marta. Chegando aqui, você vai se identificar de uma maneira ou de outra com a identidade da cidade de São Miguel dos Campos. Então, ao chegar aqui, ao visitar o museu, você vai identificar o barro, né? Você vai identificar peças de barro feita, porque o rio, o barro, é o artesanato típico da cidade de São Miguel dos Campos. Então você vai se identificar, você vai viajar, vai ver fotografias antigas, né? Fotografias de mais de 50, de 70 anos, de como mudou e aquilo que eu falei, o desenvolvimento da cidade, galeria dos prefeitos, mobiliários antigos, peças do tempo do barão, que residiu nesta casa, junto com a baronesa, mobiliários de famílias tradicionais e, sobretudo, também essa aproximação aconchegante com a cultura popular, né? O folguedo, a cultura, a devoção, a fé do povo, diversos quadros de artistas de renome nacional, a exemplo de Fernando aqui presente. Então é isso. O Museu Fernando Lopes, a Casa da Cultura, está repleto dessas peças que dialogam com a população e que logo você vai se identificar. Vai ter alguma coisa que vai te achar importante. Então eu considero que tudo aqui é muito importante e algumas pessoas vão se identificar. Ora identifica com a peça de barro, ora com a peça de madeira, ora com a de porcelana, de prata, ou com o piano, ou com a cultura popular, com as fotos, a tradição, a taieira, ou as diversas telas que nós temos aqui. Você falando em identificar, né? A Marta estava aqui falando sobre essa peça aqui, que ela achou que queria ter na casa dela, né? As porcelanas. As porcelanas. Então, já quando entramos na Casa da Cultura, a gente já nota assim, já se sente em casa, né? Já quer isso. É uma casa, né? Casa, né? Já quer levar para nossa casa. André, já aproveitando, né? Quero agradecer a Marta, agradecer a você, mas quero que você deixe um convite, né, para a população de São Miguel dos Campos, para que venha para a Casa da Cultura e também veja a programação da semana, aproveitar a semana do museu. Então, eu não poderia deixar de agradecer penhoradamente a presença da Marta, que muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado Luciana, entendeu? Mas agradecer penhoradamente a essa equipe que tem, nesses últimos 3, 4 meses de início de gestão, que tem com muito carinho reorganizado, reinventado, catalogado todo o acervo do Museu Fernando Lopes. Então, essa semana, a 19ª Semana Nacional de Museus, nós estamos participando, mas parabenizar, agradecer a toda a equipe, na pessoa do diretor, do Gleito Oliveira, toda a equipe que penhoradamente tem organizado novamente isso aqui. E venha, assim que possível, quando a pandemia passar, o museu está de portas abertas, venha conhecer. Mas, por enquanto, essa semana tem potencializado a gente apresentar o museu através das redes sociais, que é esse canal da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos. Então, parabéns a todos, parabéns ao povo de São Miguel dos Campos que constrói essa história de cultura e de desenvolvimento. Obrigada, André. Obrigada, Marta. E assim encerramos esse bate-papo, deixando o convite a você, miguelense, para visitar o Museu Histórico e Cultural Fernando Lopes e acompanhar a programação. É a Secretaria de Cultura preservando a nossa história. São Miguel dos Campos, uma cidade futuro.